Boa noite, irmãos. É com alegria que nós estamos reunidos aqui mais uma vez para celebrar o nosso Deus. E gostaríamos de estar entrando nas suas casas nessa noite com alegria, para podermos mais uma vez estarmos reunidos na presença do Senhor. Eu gostaria de estar lendo um texto de Salmos 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fortuna de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Deus amado, obrigado, Senhor, por esse tempo que temos, ó Deus, de estarmos na sua casa, Senhor, de estarmos entrando no lar de cada um dos irmãos, ó Pai, para trazer a sua mensagem, para trazer a sua palavra, porque o Senhor tem trazido, Senhor, conforto, tem trazido segurança, tem trazido, Senhor, amparo a cada um. Nós queremos nessa noite te agradecer e te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar passando por grupo de louvor, que tem o dirigente da semana é o Catu. Boa noite, igreja. Nós estamos felizes de estar aqui mais um dia, tendo a oportunidade de cultuar o Senhor, de exaltar o nome dEle. E a gente queria convidar todos agora a estarem participando desse momento de louvor e adoração. E antes da gente começar, eu queria estar lendo um trecho aqui do Salmo 123, que diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Algo que o Senhor teve falando comigo nessa semana é que, em meio a tudo isso que a gente tem passado, a gente pode escolher ou colocar os nossos olhos nas circunstâncias, nas dificuldades, nas notícias ruins, ou a gente pode escolher voltar e fitar os nossos olhos no Senhor, como diz aqui nesse versículo. E eu não estou falando que a gente tem que ignorar as coisas ruins, os problemas, as crises que nós temos enfrentado, mas eu creio que, além disso, a gente tem que voltar os nossos olhos para o Senhor. A gente tem que se perguntar o que o Senhor está fazendo nesse momento, o que o Senhor quer que nós façamos nesse momento. Eu creio que é um tempo que o Senhor tem preparado para nós, é um tempo que o Senhor tem propósitos, Ele tem coisas que Ele quer nos ensinar durante esse tempo. E eu me pergunto se nós como igreja, nós como indivíduos, nós temos feito essa pergunta para nós mesmos. O que o Senhor tem para me ensinar? O que o Senhor tem para mudar dentro de nós durante esse período? E eu acredito que o próprio tempo de adoração, o tempo que nós temos na presença de Deus, esse tempo ele serve para nos moldar. Esse tempo que nós passamos em secreto com o Senhor, eu creio que ele causa uma transformação na nossa vida. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados. Então eu convido você a ter esse tempo agora, esse tempo para nós estarmos adorando o nome do Senhor, para nós estarmos exaltando o santo nome dEle. Que você possa estar abrindo o seu coração nesse momento. Que você possa estar adorando o Senhor com os seus lábios, mas não só com isso, mas com todo o seu ser. Que seja uma adoração em espírito e em verdade. Em conhecimento daquilo que o Senhor fez,
tem feito por nós, daquilo que Ele irá fazer também. E com todo o nosso ser. Ó Senhor, receba o nosso louvor nessa noite, Deus. Ó Senhor, nos presenteie agora, Pai, com a Tua doce presença. Nós queremos somente Te adorar, nós queremos somente nos render aos Teus pés, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te, quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Viemos, Senhor, eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós nunca saberemos, Senhor. Tão alto foi o preço que o Senhor pagou por nós. Nós não queremos nos esquecer, Pai, do preço que foi pago lá na cruz. Um alto preço pela minha vida. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Deus, Tu és tão maravilhoso, Pai. Nós queremos contemplar, Senhor, a Sua majestade, a Sua beleza, Pai. Queremos declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Kyrios. Nós pertencemos a Ti. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
Declaro que Ele é a sua esperança, que o Senhor é o amor, que nunca nos deixa, nunca falha. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado para sempre, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome, Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer para sempre, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Suas vozes. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Senhor, tu és grande, Deus. Tu és grande, Senhor. Não há outro Pai, Senhor, como tu. Não existe ninguém mais lindo, mais bondoso, mais cheio de amor do que tu, Senhor. Não há outro justo além de ti, Senhor. Não há outro que nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, Pai. Nós colocamos tudo isso diante de ti, Senhor. Ó Senhor, derrama agora a tua paz, Pai, sobre cada lar.
sobre cada coração ansioso, Deus. Onde há tristeza, onde há falta de esperança, Deus. Nós declaramos o Seu nome, Senhor. Ó Senhor, enche, Pai, agora, Deus. Enche, Pai, cada lar. Nos tira, Pai, da nossa zona de conforto, Pai. Para que nós possamos andar, Pai, nos Seus caminhos, Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esses momentos na Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa, Deus. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor é o nosso amigo fiel, Deus. Nós queremos contemplar, Senhor, a Sua majestade, a Sua santidade, Pai, a Tua glória, Deus. A Sua bondade. Só Tu és digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus. Recebe tudo que nós te entregamos, Pai, nessa noite, Senhor. Nós queremos nos quebrantar aos Seus pés, Jesus. Queremos dizer o quanto nós dependemos do Senhor, Deus. Quão pobre de espírito nós somos. Que nós não conseguimos, Pai, por conta própria. Nós não temos força, nós não temos capacidade alguma, Deus. Nós dependemos 100% do Senhor. Por isso nos ajuda, Deus. Volta os Seus olhos para nós, Deus. Atenta ao clamor, Pai, dos Seus servos, dos Seus filhos e das Suas filhas, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Pai, obrigado pela Tua presença, Pai, sempre presente. Que o Senhor possa receber esse louvor, Pai, como um aroma agradável a Ti, Deus. Que ao subir as Suas narinas, Pai, não seja algo que seja rejeitado pelo Senhor, mas que o Senhor possa aceitar, Pai, o nosso louvor, Deus. E que assim nós venhamos a ser transformados, Pai. Transformados, Pai, à Sua semelhança, Deus. Que o nosso caráter, Pai, seja moldado, Pai, conforme o Seu caráter. Continua, Pai, com a Tua presença, Pai, durante esse culto. Fala, Pai, a cada coração aberto, Pai. Aqueles que têm ouvido, Pai, que ouçam a Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos em Teu santo nome. Amém. Amém, né? Muito obrigado ao grupo de louvor. Nesse momento nós vamos ter os testemunhos dos irmãos da igreja. Boa noite, irmãos. Quero saudar com a graça e paz do Senhor. Quero agradecer primeiro, que Deus tenha abençoado a nossa família, cuidando da nossa saúde, também com esse confinamento que
Eu não, né? Mas o pessoal tá ficando em casa, então tá complicado, mas tá no controle, Deus está no controle, né? Sabemos disso. E quero agradecer também pelo trabalho, né? Que estou conseguindo trabalhar, fazendo alguma coisa ainda, né? Quero agradecer por isso. Boa noite. Voltei a trabalhar algumas semanas já, graças a Deus. E também sobre minha viagem do Japão, muitos estão perguntando. Minha viagem foi adiada, não sei quando eu irei, mas eu sei que tá na mão de Deus, né? E quando for pra dar certo, vai dar. E é isso. E eu tô estudando também bastante. Bom, e o Gabriel também está trabalhando, o Guilherme também, né? Guilherme continua trabalhando em casa também. E graças a Deus, assim, Deus tá nos sustentando, né? Eu sou muito grata a Deus. E eu ouço assim, eu recebo muitas mensagens assim de pessoas falando assim em frase, né? Tudo vai passar. Tudo vai passar, e eu creio mesmo que tudo vai passar, e também eu creio que tudo que nós estamos passando é para o nosso crescimento também, sabe? Crescimento espiritual, né? E eu agradeço muito, eu sou grata a Deus por isso, né? E amém. E a paz do Senhor para todos. Boa noite. Saudade da igreja. Deus abençoe a todos. Amém. Oi, gente, espero que todos vocês estejam bem, e eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês hoje. Sei que essa pandemia tem afetado todos nós, tem afetado o mundo todo, e eu estava lendo o livro do John Piper, O Coronavírus e Cristo, e teve uma parte que eu achei legal de trazer aqui e compartilhar com vocês. A parte que ele define o que é o coronavírus, e ele coloca uma definição de que o coronavírus é uma providência agridoce, que ele coloca que a parte amarga é porque algumas vezes a obra de Deus ela pode ser amarga para a gente, como no caso de Noemi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, perdeu a outra nora também, e ela diz lá em Ruth 1, de 20 a 21, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E ela diz isso não é mentindo, não é exagerando e não é acusando a Deus. Era simplesmente um fato. Deus fez isso com ela. Deus tirou o marido, tirou os 2 filhos, tirou a outra nora dela. Mas mesmo com todos esses fatos amargos, a doçura da palavra de Deus ela não diminui. E isso a gente pode ver até nesse próprio caso de Noemi. Tudo que ela passa nessa parte mais amarga e tudo que ela recebe depois de doce da parte do Senhor. E daí o John Piper ele termina essa parte falando sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. A soberania de Deus sobre o coronavírus, sobre tudo. E ele diz aqui que ele termina essa parte com uma frase, que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Então Deus é soberano sobre o coronavírus, ele é soberano para parar o coronavírus a hora que ele quiser, mas ele também é soberano para nos sustentar durante esse tempo de corona. Então, a nossa parte seria de confiar em Deus, saber que Ele tem o controle absoluto sobre tudo e saber que Deus nunca nos abandona e essas partes amargas sempre vão existir nas nossas vidas também. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aí. Deus abençoe a todos. E até mais. Obrigado, então, aos irmãos que testemunharam. E agora nós vamos passar a mensagem à pastora Eliana. Boa noite.
Estamos mais uma vez aqui nesse culto virtual e é uma grande alegria sempre poder estar com os irmãos mesmo à distância, né? E saber que você está aí do outro lado, que você está em casa, né? Onde você estiver, né? É uma alegria saber que nós estamos juntos dessa maneira. E nessa noite eu gostaria de estar começando falando aqui sobre o processo de crescimento do bambu. Talvez muitos de vocês, ou se não todos, já ouviram falar sobre esse processo. O bambu possui uma maneira muito peculiar de crescimento, né, e desenvolvimento. Vocês sabiam que o bambu é uma grama e não é uma árvore? Pois é uma gramínea. Né? O bambu é uma grama e leva em torno de 4 a 5 anos para atingir a vida adulta. E dependendo da espécie do bambu, ele pode atingir até 40 metros de altura, que é o caso do bambu gigante, né, que até é cultivado aqui no Brasil. Aí tem o bambu chinês também, que chega a uma altura de 3, 4 metros aí, né? E o interessante é que ele cresce de que maneira? Que nos 3 primeiros anos, nasce primeiro um broto de bambu e fica apenas aquele brotinho. E durante 3 anos a raiz desce e ele vai crescendo para baixo. Então ele vai formando uma estrutura bem grande debaixo da terra e em que não são visíveis aos nossos olhos, né? E assim ele vai crescendo e depois que completam mais ou menos esses 3 anos, o broto então começa a crescer para cima, na superfície. E o crescimento é muito rápido, né? Tanto é que até uns 4, 5 anos ele já atingiu o tamanho adulto. E olha que incrível, gente. Ele chega a crescer 1,20 m por dia. Eu fiquei imaginando aqui algo crescer 1,20 m num dia só. Né? É quase visível aos olhos humanos, né? A gente ficar olhando e ver aquele bambu crescendo. E assim como outras plantas ou outras árvores, quanto mais alta ela é, mais raízes profundas precisa ter. Né? Eu creio que isso também não difere da construção de edifícios, construção de prédios. Porque quanto mais alto é o prédio, mais profundo e forte precisa ser o alicerce e o fundamento daquele prédio. Estão aqui, né? Há na nossa igreja engenheiros, arquitetos, estudantes de engenharia e arquitetura que podem confirmar isso para mim. Né? Então, quanto mais alto é o prédio, mais a estrutura, né, ela precisa ser forte. Então, o alicerce precisa estar bem fundamentado. E assim eu gostaria de ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 46 a 49, porque fala exatamente disso. Olha só, capítulo 6 do Evangelho de Lucas, dos versículos 46 a 49. Começando 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. 48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. 49. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto e a casa logo caiu e a sua destruição foi grande. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, te agradecemos por esta tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou as Escrituras, para que pudéssemos nos aprofundar nela e pudéssemos, sim, aprender mais do Senhor e assim praticarmos no nosso dia a dia. Pai, fala ao nosso coração, abre os nossos ouvidos espirituais nesta noite, ó Deus. Que o Senhor possa falar a cada irmão, ó Deus, a começar por mim, ó Deus. Peço que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja ministrando, esteja nos ensinando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pense na resposta da pergunta que eu vou te fazer agora. O que representa a rocha? E qual o significado da casa? Dessa passagem que foi lida de Lucas, capítulo 6. Muito provavelmente, alguns ou talvez muitos responderam que Jesus é a rocha e que
a casa é a vida de cada um de nós. Mas a rocha que é descrita aqui nesse evangelho, no capítulo 6 de Lucas, não é propriamente Jesus, mas é a palavra de Deus. Há passagens no Antigo e no Novo Testamento que tratam Deus e Jesus como rochas ou como pedras, que é o caso de Deuteronômio 32, Salmo 92, Efésios 2. Então, essas passagens, sim, se vocês abrirem lá, fala que Deus é rocha, né? Jesus é a pedra angular. Né? Então, sim, trazem a respeito disso. Mas aqui especificamente, nesse evangelho aqui, nessa passagem, a rocha é a palavra de Deus. Essa passagem mostra a diferença que é entre crer em Jesus e não fazer mais nada, ou, além de crer, se aprofundar no relacionamento com Ele. Então, isso faz toda a diferença na vida do cristão. No versículo 46, fica claro que Jesus aprova a segunda forma de relacionamento, né? Porque no versículo 46 ele fala assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, ele, além de crermos nele, nós precisamos também buscar a palavra dele, nos fundamentar. E para quem Jesus estava perguntando isso? Nessa passagem, antes do versículo 46, mostra que Jesus estava com muitas pessoas ao seu redor, entre os quais estavam ali os seus discípulos, uma multidão de pessoas, né, vindas ali da região. Também haviam falsos profetas, né, e fariseus. Então estavam muitas pessoas ao seu redor. E provavelmente em muitos deles, ou entre eles, haviam pessoas que falavam uma coisa, mas que praticavam outra. E ali haviam pessoas que provavelmente que se achegavam a Jesus, mas não obedeciam isso, não o obedeciam. Por isso que ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu fiquei pensando também quantas vezes nós pedimos a opinião de pessoas importantes sobre determinado assunto, algum conselho, nós pedimos para líderes ou pessoas importantes na nossa vida, e nós não fazemos o que elas nos aconselham. Né? Muitas vezes nós fazemos isso. Então, por que nós pedimos? E é por isso que provavelmente Jesus pergunta: por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor, mas aqui você não faz aquilo que eu te mando? E aqui Jesus mostra, nessa passagem, um tripé muito importante para termos um relacionamento de profundidade com Ele. Olha lá no versículo 47, que fala: eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim. Né? Então, aqui no versículo 47, já começando, o primeiro pé desse tripé, a primeira parte desse tripé é vida de oração. Né? Então, Jesus valorizou sem dúvida alguma, todas aquelas pessoas que estavam ao redor dele. E ele valoriza quando cada um de nós nos achegamos até ele, quando a gente vai até ele, busca ele em oração, né? e clama pela presença dele. Com certeza, Jesus valoriza muito isso. E ele não deixou de valorizar cada uma daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Né? E a missão de Jesus era exatamente exortar a cada uma daquelas pessoas, sendo elas falsos profetas ou não, e ensinar também a esses homens. Então ele não expulsou ninguém ali, apesar dele saber que muitos ali conheciam a palavra, mas não praticavam. E por mais pecadores que nós sejamos, por mais impuros que nós estivermos, quando nós nos achegamos a Deus em oração, eu tenho certeza que Deus não nos rejeita. Jesus nunca nos rejeitou, Ele não vai nos rejeitar. Em Salmo 51, 17 diz, né? Ele fala que um coração quebrantado e humilde, Deus não rejeita, o Senhor não rejeita. Mas mesmo quando os homens da lei se chegaram ali perto de Jesus, né? Mesmo que chegaram lá cheios de arrogância, Jesus exortou, mas não rejeitou. O intuito de Jesus era que aqueles homens também compreendessem a verdade e abrissem seus olhos espirituais. Né? Agora, se eles ouviram ou não, e se quando nós nos achegamos a Deus, nós vamos ouvir a Jesus ou não, aí é outra história. Né? Aí a segunda parte desse tripé é a leitura da Bíblia. Né? É o conhecimento da palavra de Deus. Então Jesus continua ali no mesmo versículo, no versículo 47, eu vos mostrarei a quem é semelhante aquele que vem a mim
E aí ele continua: ouve as minhas palavras. Então, a segunda parte desse tripé importante é ouvir a palavra de Deus, né? É nos achegarmos e lermos. Hoje é ler a palavra de Deus, porque Deus fala conosco. A maneira mais concreta que Deus usa para se relacionar conosco é através da palavra de Deus. É uma forma muito concreta, né? Se eu não leio a palavra de Deus, se eu não busco, como eu vou saber o que Ele fala? Como eu vou saber o que Ele me ensina e o que Ele me manda fazer? Né? Então um tripé, é uma forma muito importante de nos achegarmos e nos aprofundarmos em relacionamento com Deus. Não basta dizer: eu sou de Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, mas se eu não escuto o que Ele me diz. Isso é extremamente importante. Então, espiritualmente falando, é impossível um cristão permanecer cristão, crescer como cristão, sem buscar um relacionamento com Deus através da palavra dele. Porque mesmo que a pessoa diz: mas eu oro todos os dias, mas se ela não lê a palavra, não vai orar como convém. Porque o próprio Jesus, quando ele foi confrontado, quando ele passou ali no deserto, e o próprio inimigo, o próprio diabo chegou para ele no deserto e colocou tentações na vida dele, ele usou a palavra de Deus. Ele disse: está escrito. Então, a palavra de Deus é necessário. E em Oséias 4,6 até diz que o meu povo perece, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, precisamos sim buscar a palavra de Deus constantemente, que é uma forma de nos fortalecermos. E assim, a terceira parte desse tripé é a prática dos ensinamentos. É um outro ponto. A prática dos ensinamentos é um ponto intencional muito importante, que revela a profundidade do relacionamento de um cristão para com o Senhor. Então, a parte final desse versículo 47 diz: eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Tiago 2,14 mostra que a fé sem obras, ela é morta. E a fé que não produz frutos é tudo menos fé em Jesus Cristo. Porque se não produz frutos, se não tem obras através daquela fé, ele está dentro da pessoa só e morre ali. Então, as obras não são as obras que salvam. Isso é claro, não são as obras, mas elas reforçam a identidade do cristão. Se a gente voltar um pouquinho lá nos versículos 43 e 44 do mesmo capítulo 6 do Evangelho de Lucas, fala que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. E eu estou lendo um livro que se chama Jesus, o Maior de Todos. É um livro que há algum tempo já venho lendo, e aí eu paro, e agora eu tenho retomado esse livro da série Heróis de Fé, do Charles Swindoll, e fala ali uma coisa muito interessante, que um leigo na área de agricultura, de agronomia. Eu, por exemplo, sou uma leiga nessa área. Eu não vou conseguir distinguir, eu não sei diferenciar um pé de maçã com um pé de pera. Então, uma macieira com uma pereira. Talvez vocês saibam, mas eu não sei diferenciar. Mas eu tenho certeza que eu vou saber qual pé é quando aquela árvore estiver carregada de fruta. Então, se aquela árvore estiver carregada de pereiras, eu vou saber que, se estiver carregada de peras, eu vou saber que é uma pereira. Então, os frutos, elas trazem a identidade, elas mostram a identidade, da pessoa. E a profundidade de relacionamento com Deus, produzida por esse tripé, mencionado aí no verso 47, faz toda a diferença, meus irmãos, nos momentos difíceis. Olhem lá, Lucas 6, no versículo 48, compara esse homem que levou isso em consideração, ou seja, se achegar ao Senhor, conhecer, ouvir a palavra do Senhor e praticar, é comparado a um homem que constrói a casa sobre a rocha. 48 diz: é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mateus análogamente traz essa mesma passagem, mas ele não fala
em Mateus 7, em cavar profundo ao construir a casa, né? Em areia ou em rocha. Mateus fala em areia, Lucas fala em terra. Mas ele não fala sobre cavar profundamente. Eu, particularmente, até há pouco tempo atrás, olhava apenas por esse ângulo. Eu achava que essa passagem, esse sermão que Jesus traz, significava que se nós construirmos uma casa sobre areia, poderia ser destruída, mas pensando agora num outro tipo de solo, que é em pedra. Se for construída em pedra, ela não vai ser destruída facilmente, porque o alicerce vai estar bem plantado ali na rocha. Eu só consegui enxergar por esse ângulo. Ou eu construir sobre areia, ou eu construir sobre a rocha. Mas Lucas, que é mais detalhista, né, ele foi um médico, né, ele escreveu esse evangelho de uma maneira muito mais metódica, mais detalhista. E nas suas colocações ele fala sobre cavar vala profunda, né, e colocar alicerce sobre a rocha. Então eu gostaria de destacar essa palavra, a palavra profunda, né, e observar junto com vocês as camadas do solo para falar sobre essa profundidade. Eu quero que você observe aí nessa imagem que vai aparecer aqui, né? Eu busquei pela Embrapa, pelo site da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, sobre as camadas naturais do solo. E essas camadas naturais, elas são constituídas por 5 camadas. O solo tem 5 camadas, né? Até chegar na rocha. E a rocha é a 5ª camada. Né? Na nossa região aqui, a terra mais comum é a terra roxa, né? Tanto é que o pessoal brinca quando fala que quem nasceu aqui em Maringá tem pé vermelho, né? Porque a terra ela é escura, a terra é avermelhada, roxeada. Então essa terra, onde que ela se localiza dentro dessas camadas? Ela fica entre a 2ª e a 3ª camada mais ou menos do solo. Então assim, é interessante que quanto mais úmido o clima de uma região mais profunda a rocha fica. Né? Então, quando nós achamos que vai ser moleza porque daí a terra é mais úmida, se o clima é úmido, a terra também é mais úmida. Então, é mais fácil de cavar para se chegar ali na rocha. Mas aí é que nós nos enganamos, porque quando o clima é mais úmido, a rocha fica mais profunda. Então, mais fundo nós temos que cavar para chegar àquela rocha que ela é mais dura. E com isso nos trazer essa estabilidade. E aí, em cima disso, que nós podemos concluir por que muitas pessoas iniciam uma vida cristã, mas elas não permanecem. Muitas delas começam uma vida cristã, começam a vir na igreja, algumas até se batizam, mas elas acabam não permanecendo. De repente elas somem, de repente, se elas estiverem indo em outra igreja, amém, ela continua com a vida cristã. Mas muitas das pessoas, elas simplesmente se afastam, né, da vida cristã. E um dos maiores motivos é exatamente a falta desse tripé, que nos leva ao relacionamento superficial com Deus. Né? A maioria fica só no primeiro pé e cai. Ou ela fica no primeiro até no 2º pé, mas cai. Né? Porque a semelhança do bambu lá e dos prédios, quanto mais profunda são as raízes e os alicerces, o crescimento e a estabilidade são maiores respectivamente, isso é fato. Então o bambu enverga, né, vem um vento muito forte, se vier uma tempestade, aquele bambu vai envergar, mas as suas raízes que são profundas, elas vão manter firme aquele pé, aquela gramínea. E os ventos não vão arrancar, porque as raízes estão profundas. Assim como o prédio pode até tremer, mas não vai tombar, porque o fundamento é seguro. Então, se esse tripé não for buscado pelo cristão, meus irmãos, será como o verso 49 menciona. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. E aqui fica muito claro que essa exortação, nesse versículo 49, é bem direta àqueles cristãos que conheciam, que iam até Jesus, que até conheciam a palavra dele, que ouviam até a palavra dele, mas não praticavam. Né? Ou seja, chegavam até a segunda parte do tripé.
No culto do domingo passado, o pastor pregou sobre perseverança, né? Para quem escutou, prestou atenção aí na mensagem, ele falou sobre perseverança e presença. E ele mencionou que a perseverança é uma das maiores virtudes do ser humano, né? E pensem comigo, aprofundar num relacionamento com Deus, através de oração, conhecimento da palavra e na prática, e a prática dessa palavra exige perseverança, né? Você que é cristão há algum tempo, você sabe, né, que muitas vezes nós acabamos até ficando com a fé abalada, dependendo das circunstâncias, dependendo das situações que nos afligem. E se a gente não tiver bem firmado, se a gente não buscar o Senhor, se a gente não tiver bem fundamentado na palavra de Deus, e a gente buscar e perseverar nisso, né, nós seremos tombados, né? E essa perseverança vai até a prática, é quando a gente pratica aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra, segundo diz aqui o Evangelho de Lucas. Gente, como é fácil ser cristão, quem tem Jesus como Senhor e Salvador, né? E simplesmente esperar as coisas caírem do céu, né? Como é fácil dizer assim, puxa, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas se vai aprofundar na palavra, às vezes ela não leu a Bíblia nenhuma vez, né? Ela não conhece nada da palavra. Isso é imaturidade, né? Isso é imaturidade, porque é muito fácil a gente dizer que é cristão, mas falar Senhor, Senhor, como Jesus diz, mas não fazer o que Ele manda, né? Ser crente domingueiro, abrir a Bíblia só na hora da mensagem e intitular-se cristão e esperar que o milagre venha, não vai nos livrar das tempestades e nem dos sofrimentos, né? Porque a gente não treinou, não praticou tudo aquilo que Deus nos ensinou, que está ali na palavra de Deus. Ou mesmo ser um conhecedor, então, profundo da palavra de Deus, mas julgar o comportamento alheio, né? Que é pior ainda, porque não estará colocando em prática a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho que é adquirida é amar e não julgar. Então Jesus estava lá por amor também àqueles falsos profetas. Aqueles profetas que estavam lá, que provavelmente estavam ali para querer destruir Jesus. Mas mesmo assim ele estava ali para amar. Mas ele estava ali exortando, dizendo, façam o que eu vos mando. Aprofundem na minha palavra e façam, pratiquem aquilo que eu tenho ensinado. E eu quero desafiar vocês, né, a perseverarmos juntos como igreja, crescermos em oração, em conhecimento da palavra de Deus e na prática, o que Deus nos mostra, nos ensina e nos manda fazer. Por isso nós nos preocupamos tanto com o aprendizado da palavra de Deus, né? Quando temos a escola dominical, que não estamos podendo realizar presencialmente, mas aqueles que estão, que têm alguma sala, né? Ou que não têm, mas que gostaria de participar, estão funcionando as salas, né? Online, virtualmente. É só entrar em contato aí com alguém da comissão, né? Com um de nós, e a gente vai encaminhar com certeza de vocês para essas salas virtuais, né? Eu ouvi um missionário dizer que o brasileiro tem muita dificuldade com processos, né? Realmente, muitos querem alcançar a conquista, muitos querem chegar a um final feliz de uma história sem ler o livro inteiro, né? As pessoas querem logo chegar ali num final feliz, né? E nós já estamos vivendo, meus irmãos, a aproximação do fim. Infelizmente, não temos como interpretar de outra forma tudo que vem acontecendo. Nós já estamos vivendo a aproximação do fim. Muitos sinais apontam a chegada desse fim da história. Mas nós não podemos deixar esses acontecimentos interferirem e abalarem a nossa fé e a confiança no Senhor. Ainda, meus irmãos, nós temos a chance de cavar bem fundo, né? Para que o fim seja bom, para que a gente encontre essa rocha, fincarmos, alicerçarmos ali naquela rocha firme e assim termos um fim da história muito bom. O inimigo tenta nos desestabilizar o tempo todo, tenta nos roubar o que há de mais valioso, que é a liberdade em Cristo, que é a segurança em Cristo, porque o inimigo vem para roubar, destruir e matar. Mas Jesus veio para que nós tenhamos liberdade, para que nós tenhamos vida em abundância, é o que diz a palavra de Deus. Mas o meu incentivo, meus irmãos, é vamos perseverar, né? Vamos perseverar, igreja. Somos a noiva de Cristo e nós ansiamos pela chegada do noivo. E quando ele adentrar, queremos estar preparados para recebê-lo. Amém? E eu te pergunto, como está a sua casa? Ela está de pé?
Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque a Tua palavra, Senhor, assim como o Senhor é a rocha das nossas vidas. Quando nós nos aprofundamos nesse relacionamento com o Senhor, quando buscamos a Tua palavra, quando buscamos conhecer a Tua verdade e quando nós fincamos os nossos pés naquela rocha, quando nós praticamos o que está na palavra, Senhor, como é bom, porque nós realmente entendemos o verdadeiro valor do Evangelho. Passamos a entender o motivo real da Tua presença em nosso meio. Nós passamos a entender, a compreender e a viver uma verdade que o Senhor nos deixou através da Sua palavra. Deus, como é lindo tudo que está ali. Quando nós nos aprofundamos e verificamos que realmente aquilo que Lucas esteve colocando no Evangelho, dizendo que precisamos sim cavar muito fundo, que precisamos fazer uma vala, cavar fundo para alicerçar e colocar os fundamentos naquela rocha, é porque realmente ele estava falando com conhecimento de causa, porque é o Senhor que estava inspirando o Teu servo para estar trazendo e deixando esta mensagem, esta palavra para nós. Senhor, nós queremos sim aprofundar a nossa casa, aprofundar a nossa vida, aprofundar o casamento, aprofundar a família, os filhos, tudo isso, Senhor, a nossa casa, quando ela estiver alicerçada na rocha, com certeza, Senhor, nós teremos essa casa sempre de pé. E mesmo diante de todas essas dificuldades que temos vivenciado, Senhor, sabemos, ó Deus, que aquele que tem esse alicerce na rocha está de pé, está firme, está forte, estável, como um bambu que mesmo envergando, ele volta na sua posição, porque as suas raízes são profundas. Mesmo aquela árvore muito alta, que tem as suas raízes ali muito profundas, ela está de pé. Pode vir uma ventania, pode até vir um furacão, mas aquilo jamais sairá do lugar. Pai, nós queremos ser assim, nós queremos ser estáveis, nós queremos estar firmes na Tua presença, nós queremos estar até o fim, juntos, servindo ao Senhor, e assim podemos juntos ir para a eternidade e podemos ver tantas maravilhas, ó Deus, que está ali nos céus. Senhor, nos capacita para isso, nos dê perseverança e nos dê a vitória. Te louvamos, ó Deus, por esta noite, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a pastora Eliana pela mensagem e nós vamos estar orando pelos aniversariantes da semana. Solange Bueno, Lúcio Takano, Tiago Takano, Radassa Tomoiki, Matheus Tomimori, Yoshiko Matsubara, Kuniyoshi Mizawa e Satsuki Nakamura. Vamos orar pela vida deles? Deus amado, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, pela vida de cada aniversariante dessa semana, ó Deus, que o Senhor possa revestir suas vidas, cobrir as suas vidas, Senhor, de toda proteção, Pai, de todo amparo, e que eles possam, Senhor, ter um ano feliz, Senhor, ter mais um ano feliz de vida, Deus. Nós louvamos e agradecemos o Seu nome, Pai, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar passando então aos avisos. Todas as quintas-feiras está tendo reunião de oração pelo Skype, né? Então todos estão convidados. E com relação ao culto da próxima semana, será no mesmo horário e ainda está sendo decidido se já vamos ter o culto presencial ou se ainda vai ser online, mas o pastor vai tá passando mais informações pelos grupos. Queremos agradecer a Deus, né, por mais esse culto, agradecer a todos os irmãos que estão assistindo em casa, e pedir a Deus sobre a vida de cada um de vocês. E vamos estar chamando a pastora Eliana para estar trazendo a bênção final. Chegamos ao final de mais um culto. Muita gratidão ao Senhor que nós estamos juntos aqui. E vamos ter um momento, né, de oração para encerrar esse tempo, né, mais esse culto. E agradecemos ao Senhor pela presença dEle sempre em nosso meio. Amém? Vamos orar? Senhor, nós Te agradecemos, Pai, mais uma vez, por podermos Te glorificar, podemos Te louvar, podemos exaltar Seu nome, Senhor. Sim, Senhor, seja exaltado em todo o tempo.
Nós queremos, ó Deus, encerrar esse momento, ó Deus, na Tua presença, sabendo que, mesmo ao final deste culto, o Senhor continuará conosco, continuará o tempo todo, e que durante esta semana, Senhor, nós possamos desfrutar não somente da presença uns dos outros, da nossa família, mas possamos também desfrutar da Tua presença. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Obrigada, Deus abençoe a todos.